Aqui estão algumas opções para tornar o texto mais fluido, como se fosse o roteiro de uma notícia ou galeria. Asterisco asterisco opção 1, direta e dinâmica. Asterisco asterisco confira agora algumas curiosidades sobre a trajetória de Wagner Moura. Navegue pela galeria para descobrir fatos surpreendentes sobre o ator. Asterisco asterisco opção 2, tom de narração. Asterisco asterisco preparamos uma seleção especial com fatos pouco conhecidos sobre a vida e a carreira de Wagner Moura. Acompanhe a nossa lista e descubra detalhes exclusivos sobre um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Asterisco observação. Removi as marcações de deslizar 1 de 20, 14 de 20, etc., pois, em um texto narrado, esses números de interface quebram o fluxo da leitura. Se precisar manter a indicação de navegação, a frase "navegue pela galeria" é a forma mais natural de orientar o usuário. Asterisco. Quando paramos para analisar a trajetória de Wagner Moura, não estamos apenas observando a carreira de um ator, estamos testemunhando a construção de um dos nomes mais fundamentais do cinema contemporâneo, alguém que rompeu fronteiras geográficas e culturais sem nunca perder a essência do que o formou lá atrás na Bahia. Para entender quem é Wagner Maniçoba de Moura, precisamos voltar a Salvador e a Pequena Rodelas, onde ele nasceu, e lembrar que, antes de ser um rosto estampado em produções internacionais de Hollywood, ele era um jornalista graduado pela Universidade Federal da Bahia que, de certa forma, nunca deixou de investigar o mundo. Essa base acadêmica, aliada ao rigor do jornalismo, talvez explique a intensidade, quase obsessiva, que ele imprime em cada papel que escolhe interpretar. O salto para o sucesso não foi um acidente, mas uma construção de palco. Wagner começou no teatro, um terreno onde ele forjou o domínio sobre a própria presença cênica. Quando o público conheceu o seu trabalho em filmes que definiram a cara do cinema brasileiro nos anos 2000, como em Carandiru, onde ele já demonstrava uma capacidade visceral de humanizar personagens complexos, ou em O Caminho das Nuvens, ficou claro que estávamos diante de alguém com um alcance dramático incomum. Mas foi em Tropa de Elite, sob a direção de José Padilha, que Wagner Moura se tornou um fenômeno cultural. A construção do Capitão Nascimento não foi apenas uma atuação, foi uma incorporação que ecoou nas ruas, nas conversas de bar e nas universidades. Ele deu voz a um Brasil dividido, a um dilema moral que anos depois, continua sendo debatido com a mesma ferocidade. É curioso observar como, após esse estrondo, ele não se deixou prender pelo arquétipo do policial implacável. Pelo contrário, ele buscou a desconstrução. Ao aceitar o desafio de viver Pablo Escobar em Narcos, na Netflix, Wagner não apenas aprendeu a falar espanhol com um sotaque impecável, mas mergulhou em uma transformação física e psicológica que chocou o mundo. Muitos acreditavam que ele seria apenas mais um ator sul-americano buscando espaço no mercado americano, mas o que vimos foi uma masterclass de atuação. Ele humanizou o vilão sem jamais romantizá-lo, uma linha tênue que poucos conseguem equilibrar. Essa fase de sua carreira provou que o talento brasileiro não tem fronteiras e que a nossa escola de interpretação, nascida nos palcos e nos sets de guerrilha do cinema nacional, é capaz de rivalizar com o que há de mais técnico e sofisticado em Los Angeles. No entanto, o que torna Wagner Moura um personagem tão interessante, além da tela, é a sua consciência política. Ele nunca foi um artista que se escondeu atrás da neutralidade. Pelo contrário, ele usa a sua voz e a sua visibilidade para pautar debates, seja sobre o meio ambiente, justiça social ou a própria estrutura do cinema no Brasil. Isso gera, inevitavelmente, controvérsias e críticas, algo que faz parte do ônus de quem decide ocupar um espaço público de fala. O que se repete em sua trajetória é essa coragem de se posicionar. Desde os seus primeiros dias no teatro baiano até a cadeira de diretor em Marighella, o fio condutor de sua vida tem sido o inconformismo. Ele não é um ator que apenas aceita o texto, ele é alguém que questiona o contexto do projeto, que quer entender a mensagem que está sendo passada e, acima de tudo, quer que o seu trabalho tenha um impacto que vá além do entretenimento puro. Olhando para o momento atual e para tudo que ele construiu até aqui, o que mais me impressiona é a sua capacidade de se manter relevante em ambientes tão distintos. Ele transita com a mesma naturalidade entre uma grande produção épica e um filme autoral que exige introspecção. Isso mostra que ele não busca o estrelato pelo estrelato, mas sim a complexidade. Em minha visão, a indústria do entretenimento muitas vezes tenta moldar os artistas, tentando colocá-los em caixas que sejam facilmente vendáveis. Mas Wagner Moura sempre pareceu ser alguém que dita as próprias regras. Ele tem esse radar, essa sensibilidade para entender onde a sua arte pode ser mais potente. Quando ele escolhe um projeto, ele não está apenas pensando na bilheteria.
ele está pensando no legado. Eu, pessoalmente, acredito que a carreira dele é um espelho de um Brasil que quer ser visto, mas que também quer ser ouvido em suas contradições. Ele não se tornou um ator global para esquecer de onde veio. Pelo contrário, ele parece carregar o Brasil em cada sotaque que adota, em cada personagem que traz para a luz. E isso é raro. A maioria dos atores que alcançam esse patamar internacional tende a se polir, a se tornar um tanto mais genérica para agradar a um público mundial, mas Wagner manteve o que eu chamaria de uma aspereza necessária. Existe uma verdade no olhar dele que não se perde, não importa o tamanho do orçamento da produção. Refletindo sobre essa jornada, fica evidente que o segredo de sua longevidade e do respeito que ele angariou não está apenas no talento nato, que é inegável, mas na disciplina. Ele é um artesão da atuação. Cada detalhe, desde a postura até a entonação, é estudado. Quando ele mergulha em um papel, ele não sai da água até ter extraído tudo que aquele ser humano tem para oferecer. Essa dedicação é o que separa os grandes atores daqueles que são apenas famosos. E convenhamos, esse é o tipo de postura que precisamos cada vez mais em um cenário artístico que muitas vezes prioriza o número de seguidores em detrimento da profundidade da entrega. No final das contas, o que esse momento de sua carreira nos diz é que ele está em uma fase de plena maturidade criativa. Ele já provou tudo o que precisava provar e por isso, agora ele pode se dar ao luxo de escolher caminhos que desafiem não apenas o público, mas a ele mesmo como artista. É inspirador ver alguém que começou em palcos regionais chegar ao topo do mundo mantendo a mesma inquietação intelectual. Para nós que acompanhamos o cinema e a televisão, é um privilégio testemunhar essa evolução em tempo real. Wagner Moura não é apenas um nome em uma lista de celebridades. Ele é a prova de que, com integridade e uma busca incessante pela verdade, é possível atravessar oceanos sem nunca perder de vista a própria origem. Ele é, sem dúvida, um dos pilares da nossa cultura e olhando para o passado e para o presente, mal posso esperar para ver quais serão os próximos capítulos dessa história que, pelo visto, ainda tem muita densidade pela frente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei de que hora você está vendo esse vídeo, mas chegou na hora boa para você, né? Você estava procurando, a notícia eu fiz. Como é que fica agora? É a gratidão. Você se inscreve no meu canal, pelo menos. Não vou te cobrar um centavo disso. É de graça. E vou ficar feliz. O cara aqui da Bahia, o canal é feito aqui na Bahia. Eu vou ficar feliz. E se você comentar, eu vou comentar. Aí você vai receber a notificação aí, ó. Alguém comentou em cima do seu comentário. Alguém curtiu. Então, rola engajamento. Já me ajudou bastante. Valeu?